Bom dia, boa tarde, boa noite. Projeto Pequenas Mensagens, mais uma vez com você. E hoje eu quero falar com você a respeito do rei Salomão. Isso mesmo, rei Salomão. E um dos livros que eu acho mais fantásticos da nossa Bíblia é o livro de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão. Até porque Deus disse a Salomão que não haveria ninguém sábio tanto quanto ele. Portanto, eu vejo o rei Salomão como alguém que observava o seu reino. Salomão, para mim, era uma pessoa inteligentíssima, a despeito de que ele usava sua inteligência para aprimorar, para aconselhar, para resolver, como no caso daquelas duas pessoas que foram até ele por causa de uma criança. Enfim, eu vejo Salomão como um homem inteligente, não vejo Salomão como a novela de uma certa emissora colocou Salomão ali. Eu fiquei muito triste com o personagem que eles criaram a respeito de Salomão, mas não é o caso aqui. O caso é que eu vejo Salomão como alguém que ficava debruçado nas dependências do seu palácio, observando o povo, o seu povo. E por essas observações, Salomão tirava conclusões muito sábias. Por exemplo, no livro de Eclesiastes, Salomão diz que tudo é vaidade. E se nós observarmos, nós podemos concluir a mesma coisa. Vou te dar alguns exemplos. Sextou. Uma contagem de tempo, chega-se na sexta-feira de uma semana e aí parece que as pessoas se transformam. Parece que a sexta-feira traz algo com ela que é diferente dos outros dias. Ou parece muitas vezes que a sexta-feira chega e é a hora de pormos Deus de lado, deixarmos o bom senso, deixarmos a boa conduta, deixarmos os bons costumes de lado e partirmos para tudo aquilo que nós tivemos vontade de fazer durante a semana e não fizemos. Então as pessoas vão e se embebedam, as pessoas vão e usam droga, as pessoas vão para as baladas e chegam de porre de madrugada em casa e também, infelizmente, as pessoas também morrem entre esses trajetos. Quantas notícias nós vemos, vinha vindo da balada, vinha vindo de não sei aonde, justamente no sábado e domingo, e são os dias, aliás, que mais ocorrem acidentes de trânsito, que mais morrem pessoas, que mais acontecem overdoses, que mais acontecem desentendimentos, brigas, mortes por causa de bebedeiras, por causa da embriaguez. Então Salomão observava tudo isso e dizia: tudo é vaidade. Chega na segunda-feira, a ressaca, o arrependimento, a cadeia, o cemitério. Chega na segunda-feira, parece que as pessoas voltam ao seu normal, reassumem aquilo que de repente elas nem são, mas é preciso mostrar lá no trabalho, é preciso mostrar na sociedade, é preciso mostrar que sou uma pessoa correta, que sou uma pessoa distinta, que sou uma pessoa aplicada, mas no final das contas, na sexta-feira que vem, começa tudo outra vez. Então, eu chego à conclusão exatamente de que Salomão era muito sábio quando ele disse que tudo é vaidade.
Faça como Salomão, observe. Mais pequenas mensagens para você, e hoje eu quero falar com você de sobriedade. Isso mesmo, sobriedade. E o que é sobriedade? Sobriedade é a qualidade ou condição do estado de quem está sóbrio, né? Óbvio, mas também é moderação, temperança e equilíbrio. Moderação, temperança e equilíbrio. Irmãos, o que eu tenho visto nessas plataformas ultimamente é exatamente o oposto, é exatamente o contrário disso. As pessoas estão pregando o evangelho, as pessoas estão trazendo um evangelho sem moderação, sem tempero e sem equilíbrio. E eu vou dizer para você aqui, e você acho que vai concordar comigo, porque você é inteligente. Uma pessoa que vem na plataforma e diz assim: olha, essa garrafa de azeite com uma garrafa de azeite, essa garrafa de azeite ficou enterrada sob o altar. E nós precisamos entender qual o significado de altar, porque as pessoas chamam aonde tem o púlpito de altar. Altar, irmãos, altar, vai lá no canal Diário de Bordo Cidade, que eu explico o que é altar, que eu explico para você qual a diferença de púlpito e de altar. Altar era para sacrifícios, mas as pessoas insistem em chamar onde tem o púlpito ali de altar, né? Mas, amém. Eu quero falar de sobriedade. Então, onde está a sobriedade de alguém que diz que enterrou uma garrafa de azeite por 40 dias e após esses 40 dias esse azeite tornou-se milagroso? E a pessoa diz assim: olha, no dia específico você vai no culto na minha igreja, que eu vou ficar na porta pingando uma gota desse azeite numa garrafa de água que você vai levar, e aí você vai tomar esta água e o milagre vai acontecer aí na sua vida. Bom, você pode dizer para mim: Pastor Eduardo, tudo depende da fé. Concordo plenamente com você, até porque Jesus disse que se nós tivéssemos fé e disséssemos para uma montanha vai, ela iria. Não é verdade? Mas veja bem a situação, a falta de tempero, a falta de equilíbrio, quando eu tento colocar o azeite no lugar de Jesus, o azeite no lugar do Espírito Santo. Olha, você vai usufruir de uma gota desse azeite, e o que vai fazer o milagre na sua vida é exatamente essa gota do azeite, meu irmão. E aí a pessoa vai ficar viciada em azeite. Todas as vezes que ela tiver uma dificuldade, ao invés dela ir orar, dela ir buscar a Deus, ao invés dela ser sóbria, ela vai pegar e vai lá: pastor, me dá mais uma gotinha daquele azeite. Diz: pastor, põe mais uma gotinha aqui para mim. Como é que é isso? Como é que funciona isso? Eu entendo assim, que a partir do momento que você põe algo como essencial, você está tirando o poder do Espírito Santo, a ação de Deus e o poder de Jesus Cristo sobre a vida da pessoa, fazendo com que ela acredite, fique presa naquele simbolismo, naquela invencionice que você criou com o azeite. Então aí eu não consigo enxergar sobriedade nenhuma. Também não consigo enxergar sobriedade de pessoas que vêm, que fazem live dizendo assim: olha, irmão, eu estou vendo você com uma Bíblia na mão pregando no círculo de oração. Irmãos, o evangelho de hoje está muito fácil, não tem processo, não tem conversão e também não tem salvação. Não estão falando mais de salvação. É só progresso, é só
bens e é só coisas vazias. Pense bem, tá difícil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um projeto Pequenas Mensagens para você, e dessa vez eu quero trazer para você a história de Charles Plumb. O Charles era um piloto de avião na Guerra do Vietnã. Depois de muitas missões, seu avião foi abatido. Plumb saltou de paraquedas, foi capturado e passou 6 anos numa prisão norte-vietnamita. Ao retornar aos Estados Unidos, passou a dar palestras relatando sua experiência e o que havia aprendido na prisão. Certo dia, esse tal de Charles Plumb estava num restaurante e foi cumprimentado por um homem que sorriu, dizendo: "Olá, você é o Charles Plumb? Era piloto no Vietnã e foi derrubado, não é mesmo?" "Sim", respondeu Charles espantado. "Mas como você sabe?" "Bom, Charles, era eu quem dobrava o seu paraquedas. E parece que funcionou bem, não é verdade?" O Charles Plumb, surpreso ao ver aquela atitude, aquela frase daquele homem, respondeu surpreso e grato ao mesmo tempo: "Cara, funcionou perfeitamente. Caso contrário, é claro, eu não estaria aqui hoje, né? Eu devo, na verdade, a minha vida a você." E ao ficar sozinho naquela noite, o tal do Charles não conseguia dormir, não conseguia pegar no sono, ficou pensando, ficou matutando. Quantas vezes eu vi aquele homem no porta-aviões, mas eu nunca dei nem um bom dia para ele. Eu era arrogante. E ele, ele era um simples marinheiro, mas era quem dobrava o meu paraquedas, era quem cuidava da minha segurança. E esse cuidado dele implicou em não perder a minha vida naquele dia que eu precisei do paraquedas. Quantas vezes eu vi esse cara e nem sequer falei um bom dia. Pensou também nas horas que o tal do marinheiro passou humildemente dobrando centenas de paraquedas, tendo em suas mãos a vida de pessoas que ele nem conhecia, nem sabia quem era. E muitas, igual ao Charles, muito arrogantes. Agora, o tal do Plumb, o Charles Plumb, quando faz suas palestras, ele inicia todas as suas palestras perguntando para as pessoas: quem dobrou o seu paraquedas hoje? Pois é, nós temos que aprender a valorizar as pessoas ao nosso redor. Pessoas que muitas vezes têm atitudes ou fazem parte de um todo, mas a gente costuma valorizar apenas aquelas que de repente são mais diretas com a gente, ou aquelas que nós julgamos serem importantes. Quantas vezes passamos pelo faxineiro, passamos pelo auxiliar de serviços gerais e julgamos no nosso subconsciente que são menos importantes. Isso aí qualquer um faria. Isto ali também qualquer um faria. Mas se não houvesse qualquer um para fazer, quem faria? Você limparia o seu banheiro? Você lavaria seus pratos, seus talheres? Você limparia o chão que você pisa? Você teria a capacidade de limpar toda a sua mesa, tirando cada coisa de cima da sua mesa,
passando um pano e recolocando tudo na mesma ordem, no mesmo lugar que tudo estava? Será? Valorize mais as pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma mensagem do projeto Pequenas Mensagens Virtual para você. Hoje quero contar para você a história de um garoto e o seu pai muito rico. História da riqueza e da pobreza. Um dia, um pai de família muito rico decidiu ensinar ao seu filho como é bom ser rico. Resolveu levar o garoto para viajar para o interior e mostrar como é difícil a vida de pessoas pobres. Eles passaram um dia e uma noite num pequeno sítio de uma família muito pobre. Quando retornaram da viagem, o pai perguntou ao filho: "Como foi a viagem?" "Muito boa, papai", respondeu o garoto. "Você entendeu a diferença entre a riqueza e a pobreza?" E o garoto respondeu: "Sim." "E o que você aprendeu?" perguntou o pai. E o filho prontamente lhe respondeu: "Eu vi, papai, que nós temos um cachorro em casa. Eles têm 4. Nós temos uma piscina que alcança o meio do nosso jardim. Eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta e iluminada. Eles têm uma floresta inteira." Ao final da resposta, o pai ficou boquiaberto, sem reação. E o garotinho, abraçando fortemente o seu pai, completou: "Obrigado, pai, por me mostrar o quanto nós somos pobres." Irmão, irmã, esse garotinho talvez tenha ensinado a maior lição ao seu pai. Tudo depende da maneira como você olha para as coisas. As coisas que realmente importam não têm preço. Se você tem amor, se você tem amigos, se você tem família, se você tem saúde, se você tem bom humor e atitudes positivas para com a vida, você tem tudo. Se você é pobre de espírito, então você não tem nada. Portanto, aprenda com essa história, aprenda com esse garoto, aprenda a valorizar tudo aquilo que você tem, porque o verdadeiro valor daquilo que nós temos não está em quanto vale aquilo, mas sim em quanto aquilo nos é útil, nos é saudável, nos é querido e satisfatório. Quantas vezes encontra-se prazer e felicidade brincando na lama, dançando na chuva, fazendo coisas que de fato costumeiramente você não faria. Mas o verdadeiro sentido da felicidade se resume em amar a Deus sobre todas as coisas, encarar as coisas da forma como elas são e valorizar e ser grato a Deus por cada momento, porque cada momento, cada minutinho que você viver aqui não vai voltar. Que você tenha um ótimo e abençoado dia.